Mateus capítulo 1. Início do Evangelho de Jesus. Genealogia e infância de Jesus. Livro da origem de Jesus. Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Genealogia de Jesus. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boz, de Raabe. Boz gerou Obed, de Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou Robão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Joatão. Joatão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, na ocasião do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Zalatiel. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, o total das gerações é desde Abraão até Davi, 14 gerações. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Nascimento de Jesus. A origem de Jesus, Cristo, foi assim. Maria, sua mãe, estando comprometida com José, mas antes de viverem juntos, encontrou-se grávida por obra do Espírito Santo. José, esposo dela, sendo justo, mas não querendo difamá-la publicamente, decidiu repudiá-la. Em segredo. Mas enquanto ele refletia sobre isso, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez com que o anjo do Senhor Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Ele recebeu sua mulher e não a conheceu até que deu à luz um filho, a quem o chamou pelo nome de Jesus. Mateus capítulo 2. Visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, alguns magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? De fato, vimos surgir sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes ouviu isso e sobressaltou-se, e com ele toda Jerusalém, tendo convocado todos os sumos sacerdotes e escribas do povo, interrogou-os sobre onde o Cristo haveria de nascer. Eles lhe responderam: em Belém da Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta.
é tu, Belém, terra de Judá. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menos importante entre as principais de Judá, pois de ti sairá um chefe que será pastor de meu povo, Israel. Então Herodes, chamando em segredo os magos, certificou-se com eles do tempo do aparecimento da estrela. Tendo-os enviado a Belém, disse: procurai informações precisas a respeito do menino. Quando o encontrardes, avisai-me para que também eu possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. De pronto, a estrela que tinha visto surgir começou a guiá-los até que, tendo chegado sobre o lugar onde estava o menino, se deteve. Ficaram extremamente felizes ao ver a estrela. Tendo entrado na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e tendo-se prostrado, adoraram-no. Então, tendo aberto os cofres deles, lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Advertidos em sonho para que não retornassem a Herodes, retiraram-se para a região deles por outro caminho. Fuga para o Egito. Assim que eles retiraram, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, pois Herodes vai buscar o menino para eliminá-lo. Tendo-se levantado, José pegou de noite o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito. Ficou lá até a morte de Herodes. Assim, cumpriu-se o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Massacre dos inocentes. Então Herodes, ao perceber que fora enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar em Belém e em todo o território nela todos os meninos de 2 anos para baixo, considerando o tempo que os magos tinham lhe precisado. Então se cumpriu o que tinha sido dito por meio do profeta Jeremias. Uma voz foi ouvida em Ramá, pranto e grande lamento. Raquel chora por seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Regresso do Egito. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam tirar a vida do menino já morreram. Ele se levantou, pegou o menino e sua mãe e a mãe deste. Ele se levantou, pegou o menino e a mãe deste e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia no lugar de seu pai, Herodes teve medo de ir lá. Advertido em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi morar em uma cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito por meio dos profetas, que seria chamado Nazoreu. Mateus capítulo 3. Preparação para a missão de Jesus. Pregação de João Batista. Naqueles dias, apresentou-se João Batista, proclamando no deserto da Judéia: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Este é o que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz de alguém que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, fazei retas suas veredas. João usava veste de pelos de camelo e um cinto de couro em volta de sua cintura. Seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então acorriam a ele Jerusalém,
toda a Judéia e toda a região vizinha do Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os pecados deles. Ao ver que muitos fariseus e saduceus vinham para o batismo dele, lhes disse: Crias de víboras, quem vos advertiu para escapar da ira iminente? Produzi, pois, frutos que confirmem vossa conversão, e não penseis dizer em vós mesmos: Abraão é nosso pai, pois vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos para Abraão. O machado está próximo à raiz das árvores, e toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, em vista da conversão, mas aquele que vem atrás de mim é mais forte que eu, de quem não estou à altura de tirar-lhes as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. O forcado está em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Batismo de Jesus. Nesse tempo, Jesus foi da Galiléia ao Jordão, até João, para ser por ele batizado, mas João tentava persuadi-lo. Tu vens a mim? Sou eu quem necessita ser batizado por ti. Jesus, porém, lhe respondeu: Consente por ora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então o consentiu. Tendo sido batizado, Jesus logo subiu da água, e eis que os céus foram abertos, e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. E uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, do qual me comprazo. Mateus capítulo 4. A prova de Jesus. Então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador, tendo se aproximado, lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu: Está escrito: Não somente de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, pois está escrito: Dará ordens a seus anjos a teu respeito. Eles te levarão em suas mãos, para que teu pé não tropece em alguma pedra. Jesus lhe disse também, está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a uma montanha muito alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo, com o esplendor deles, dizendo-lhe: Dar-te-ei tudo isso se de joelhos te prostrares diante de mim. Então Jesus lhe replicou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Diante do Senhor teu Deus te prostrarás, e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e anjos se aproximaram para servi-lo. Jesus na Galiléia. O reino de Deus está próximo. Tendo ouvido que João fora entregue, Jesus se retirou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, cidade litorânea nos territórios de Zabulon e Neftali. Assim se cumpriu o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galiléia das nações. O povo que habitava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região sombria da morte, uma luz surgiu. A partir desse momento, Jesus começou a proclamar: Convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo.
primeiros seguidores. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que estavam lançando uma tarrafa ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: Vinde atrás de mim, e vos farei pescadores de homens. Eles, imediatamente tendo deixado as redes, seguiram-no. Tendo avançado dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com o pai deles, Zebedeu, consertando suas redes, e os chamou. Eles, imediatamente, tendo deixado o barco e o pai deles, seguiram-no. O anúncio do Evangelho. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o Evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda doença entre o povo. Falava-se dele em toda a Síria, levavam-lhe todos os que estavam acometidos por algum mal, os que sofriam de diversas enfermidades e males, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curava. Discurso sobre o reino de Deus. As bem-aventuranças. Seguiram-no grandes multidões da Galileia, de Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Mateus capítulo 5. Tendo visto as multidões, subiu a montanha. Tendo ele se sentado, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo sua boca, ensinava-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que estão aflitos, porque esses serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque esses serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses serão tratados com misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados os que trabalham pela paz, porque esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. A marca dos discípulos. Bem-aventurados sois vós, quando insultarem. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Exultai e alegrai-vos, porque vossa recompensa é grande nos céus, pois do mesmo modo perseguiram os profetas que vos precederam. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insosso, com que ele será salgado? Já não serve para nada, senão para ser jogado fora e pisoteado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada no alto de uma montanha. Do mesmo modo, não acendem uma lâmpada para colocá-la sob o cesto, mas no candelabro, para assim iluminar a todos na casa. Comece assim vossa luz a brilhar diante dos homens, para que, vendo vossas boas ações, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. O pleno cumprimento da lei. Não penseis que vim para anular a lei ou os profetas. Não vim para anular, mas para cumprir. Amém, eu vos digo. Até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou um simples acento da lei, até que tudo aconteça. Aquele que se isentar de um só desses mandamentos menores e ensinar assim aos homens, será chamado menor no reino dos céus.
mas aquele que os praticar e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, com certeza não entrarás no reino dos céus. Jesus, novo intérprete da lei. Ouvistes o que foi dito aos antepassados: não matarás, e que o assassino responderá diante do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se enfurecer com seu irmão será chamado em juízo, e aquele que disser para o seu irmão imbecil responderá diante do sinédrio. E quem o chamar de louco merecerá o fogo da jena. Portanto, se estiveres apresentando tua oferta no altar, e ali recordares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois volta e apresenta tua oferta. Chega rapidamente a um acordo com teu oponente enquanto ainda estás com ele no caminho do tribunal. Senão o oponente te entregará ao juiz, o juiz ao oficial, e serás lançado na prisão. Amém, eu te digo, não sairás dali até que tenhas pagado o último quadrante. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério, mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se teu olho direito te escandaliza, arranca-o e joga para longe de ti, pois é preferível para ti que se perca um dos teus membros, a que todo o teu corpo seja lançado na jena. E se tua mão direita te escandaliza, corta e joga para longe de ti, pois é preferível para ti que se perca um de teus membros, a que todo o teu corpo vá para a jena. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Mas eu vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por infidelidade sexual, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma repudiada comete adultério. Também ouvistes o que foi dito aos antepassados: não julgarás falso, mas cumprirás teus votos ao Senhor. Mas eu vos digo, não jureis em absoluto, não jureis pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos pés nele, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures nem por tua cabeça, porque não podes tornar branco ou preto sequer um cabelo. Que vossas palavras sejam simplesmente sim, sim e não, não. Mas eu vos digo, não resistais ao mal. Que vossas palavras sejam simplesmente sim, sim e não, não. O que for além disso é maligno. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, não resistais ao mal. Ao contrário, se alguém te esbofetear na face direita, apresenta-lhe também a outra. Se alguém quiser te processar para tomar tua túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te forçar a caminhar numa milha, acompanha-o por 2. Aquele que te pedir, dá. E não voltes as costas àquele que deseja te pedir emprestado. Ouvistes o que foi dito: amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para serdes realmente filho de vosso Pai que está nos céus, porque faz nascer seu sol sobre maus e bons, e envia a chuva sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem isso mesmo também os coletores de impostos? E se saudais somente vossos irmãos,
O que fazeis de extraordinário? Não fazem o mesmo também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Mateus capítulo 6. Praticar a justiça diante de Deus. Tende cuidado de não praticar vossa justiça diante dos homens, somente para chamar sua atenção. Caso contrário, não tendes nenhuma recompensa de vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não o anuncies a toque de trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Amém, eu vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que tua esmola não fique escondida, e teu Pai, que vê no escondido, te recompensará. Quando orardes, não façais como os hipócritas, porque gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas para exibir-se diante dos homens. Amém, eu vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto mais retirado, tranca a tua porta e ora ao teu Pai que está no escondido, e teu Pai que vê no escondido te recompensará. Orando, não sejais tagarelas como os pagãos, pois imaginam que serão ouvidos por força de suas muitas palavras. Não sejais semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais, antes de lhe pedirdes. Vós, portanto, deveis orar assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje nosso pão cotidiano. Perdoa-nos nossas dívidas, como também nós temos perdoado a nossos devedores. E não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. E não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Com efeito, se perdoardes os homens suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas transgressões. Quando jejuardes, não pareçais sombrios como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para mostrar aos homens que estão jejuando. Amém, eu vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas somente a teu Pai, que está no escondido, e teu Pai, que vê no escondido, te recompensará. Generosidade e confiança filial. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem devoram, onde os ladrões arrombam e roubam. Ao contrário, acumulai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem devoram, onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver teu tesouro, ali estará também teu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Por isso, se teu olho for simples, teu corpo todo será luminoso. Mas se teu olho for mau, teu corpo todo será escuro. Portanto, se a luz que há em ti é escuridão, se a luz que há em ti é escuridão, que grande escuridão! Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Por isso eu vos digo, não fiqueis angustiado pela vossa vida,
pensando sobre o que comereis ou bebereis, nem pelo vosso corpo, pensando sobre o que vestireis. Não vale a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? Observai as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem guardam em celeiros, e no entanto vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis muito mais que elas? E quem de vós, angustiando-se, poderá acrescentar um côvado à sua idade? E por que vos angustiais pela veste? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a relva que hoje existe no campo e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vós, gente de pequena fé? Por isso, não vos angustieis pensando: que comeremos, que beberemos, que vestiremos? De fato, são os gentios que procuram ansiosamente todas essas coisas. Vosso Pai Celeste já sabe que tendes necessidade de tudo isso. Buscai primeiro de tudo o reino de Deus e a justiça deste, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, e cada dia lhe basta seu infortúnio. Mateus capítulo 7. Crítica e discernimento. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que medirdes vos será medido. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes a trave que está em teu olho? Ou como dizes a teu irmão: deixa que tire o cisco de teu olho, mas eis que a trave está em teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deveis dar aos cães o que é sagrado, nem jogar aos porcos vossas pérolas, senão eles a pisotearão com seus pés, e voltando-se contra vós, vos estraçalharão. Oração constante. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede recebe, quem busca encontra, e ao que bate lhe será aberto. Ou há alguém dentre vós que, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, mesmo sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo aquilo que quiserdes que os homens vos façam, assim também fazei-o vós a eles. Com efeito, isso é a lei e os profetas. Ações verdadeiras e ações erradas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ela. Mas quão estreita é a porta, e quão apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Tende cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós com vestes de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Por seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos cardos? Da mesma maneira, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore ruim produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nem uma árvore ruim pode produzir frutos bons.
e toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Em suma, por seus frutos os reconhecerei. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome realizamos muitos prodígios, enquanto lhe declararei, nunca vos conheci, longe de mim, vós que cometeis a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem imprudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e arremessaram-se contra aquela casa, mas ela não caiu, pois havia sido alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e arremessaram-se contra aquela casa. Ela caiu e foi grande sua queda. Quando Jesus terminou essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o ensinamento dele. De fato, ele estava ensinando-os como quem tem autoridade, e não como os escribas deles. Mateus, capítulo 8. E ao descer da montanha, grandes multidões o seguiram. A autoridade de Jesus e discipulado. Um leproso. E eis que um leproso, tendo se aproximado, prostrou-se diante dele e disse, Senhor, se queres, podes purificar-me. Ele estendeu a mão e o tocou, dizendo, quero ser purificado. E imediatamente ficou purificado de sua lepra. Então Jesus lhe disse, vê, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferenda que Moisés prescreveu como testemunho para eles. O criado do centurião. Ao entrar em Cafarnaum, aproximou-se deles um centurião, implorando-lhe, dizendo, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico, sofrendo terrivelmente. Ele disse-lhe, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entreis sob meu teto, mas tão somente dize uma palavra e meu criado ficará curado. De fato, também eu estou sob autoridade e tenho soldados sob meu comando. E se digo a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e a meu servo, faze isso, ele faz. Tendo ouvido isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, Amém. Eu vos digo, em Israel não encontrei ninguém com tamanha fé, e vos digo que muitos do Oriente e do Ocidente virão e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto os filhos do reino serão lançados para a extrema escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vai, que se cumpra como acreditastes. E naquele momento seu criado ficou curado. A sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu que a sogra deste estava acamada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e o servia. Diversas curas. Ao entardecer, levaram-lhe muitos endemoniados. Com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam acometidos por algum mal, para que se cumprisse o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Ele tomou nossas fraquezas e carregou nossas enfermidades. Seguir Jesus. Vendo que uma multidão o rodeava, Jesus ordenou que partissem para outra margem. Então se aproximou um escriba e lhe disse, Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Jesus lhe disse, as raposas têm tocas e as aves do céu
ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro já discípulo disse-lhe: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus lhe replicou: Segue-me e deixa os mortos enterrarem seus mortos. Tão logo subiu no barco, seus discípulos o seguiam. Eis que houve uma grande agitação no mar, de modo que o barco desaparecia por entre as ondas. Entretanto, ele dormia. Tendo-se aproximado, ele os acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes disse: Por que sois medrosos, gente de fé pequena? Então, tendo-se levantado, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. Os homens se perguntavam admirados: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os dois endemoniados. Quando ele chegou à outra margem, a região dos Gadarenos, vieram a seu encontro dois endemoniados que saíram dos sepulcros. Eram tão perigosos que ninguém se atrevia a transitar por aquele caminho. E eis que começaram a gritar: Que há entre nós e ti, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, perto deles havia uma vara com muitos porcos pastando. Os demônios lhes suplicaram: Se nos expulsas, manda-nos para a vara dos porcos. Ele lhes disse: Ide. Saíram e foram para os porcos. A seguir, toda a vara atirou-se desfiladeiro abaixo, em direção ao mar, e morreu nas águas. Os que cuidavam dos porcos fugiram, e chegando à cidade, contaram tudo, inclusive o que acontecera com os endemoniados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e ao vê-lo, lhe suplicaram que abandonasse o território deles. Mateus capítulo 9. Ele subiu em um barco, atravessou para outra margem e foi para a sua cidade. Nisso, alguns lhes trouxeram um paralítico que jazia em um leito. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Confia, filho, teus pecados são perdoados. Então alguns escribas disseram entre si: Este blasfema. Jesus, ciente do que pensavam, lhes disse: Por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e caminha? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Ele, tendo-se levantado, foi para a sua casa. Ao verem isso, as multidões ficaram atemorizadas e glorificavam a Deus, que deu tal autoridade aos homens. Mateus. Passando adiante dali, Jesus viu um homem sentado na coletoria de impostos, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. Ele, tendo-se levantado, o seguiu. Aconteceu que, estando ele em casa reclinado à mesa, muitos coletores de impostos e pecadores vieram e reclinaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Tendo visto aquilo, os fariseus diziam a seus discípulos: Por que vosso mestre come com os coletores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, ele disse: Os que estão fortes não têm necessidade de médico, mas sim os que estão acometidos por algum mal. E de antes aprender o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. De fato, não vim chamar justos, mas pecadores. O vinho novo do reino.
Aproximaram-se então os discípulos de João e disseram: Por que nós e os fariseus jejuamos frequentemente, mas teus discípulos não jejuam? Jesus lhes disse: Acaso podem ficar de luto os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém coloca um retalho de tecido novo em um manto velho, pois o remendo repuxa o manto, e o rasgo torna-se pior. Do mesmo modo, não se põe vinho jovem em odres antigos, senão os odres rompem-se, o vinho derrama-se e os odres perdem-se. Mas o vinho jovem põe-se em odres novos, e assim ambos se conservam. A filha do chefe e a mulher com hemorragia. Enquanto Jesus lhes falava isso, chegou um chefe e, prostrando-se diante dele, disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem impor tua mão sobre ela, e viverá. Jesus se levantou e o seguiu. Com os seus discípulos. Nisso, uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos aproximou-se por trás e tocou-lhe a orla do manto, pois pensava: se ao menos eu tocar seu manto, ficarei curada. Jesus se voltou e, ao vê-la, disse: Confia, filha, tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do chefe, viu os flautistas e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, a menina não morreu, mas dorme. E zombavam dele. Depois que a multidão foi retirada dali, Jesus entrou, segurou-lhe a mão e a menina levantou-se, e a notícia do fato espalhou-se por toda aquela região. Os 2 cegos. Quando Jesus partiu dali, 2 cegos seguiram-no, gritando: Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Ao chegar à casa, os cegos aproximaram-se dele. Jesus lhes perguntou: Acreditais que eu possa fazer isso? Responderam: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Que vos seja feito conforme vossa fé. E foram abertos os olhos deles. Jesus lhes advertiu severamente: Cuidado, que ninguém saiba disso. Eles, porém, assim que saíram, começaram a falar dele por toda aquela região. O mudo. Enquanto eles saíam, trouxeram-lhe um homem mudo endemoniado. Depois que o demônio foi expulso, o mudo falou. As multidões ficaram admiradas e diziam: Jamais se viu coisa semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que expulsa os demônios. O anúncio do reino. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda doença. O contexto da missão. Vendo as multidões, teve compaixão delas, porque estavam desorientadas e indefesas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: A messe é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da messe, que mande trabalhadores à sua messe. Mateus capítulo 10. Discurso missionário. Missão dos 12. Convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curarem toda enfermidade e toda doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Sião, chamado Pedro. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o coletor de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu,
Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, o mesmo que o entregou. Instruções para a missão. Jesus viu os 12 Jesus enviou os 12 com estas instruções: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide de preferência as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Indo, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não procureis ouro, prata ou cobre, para levar em vossos cintos, nem bolsa para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem cajado, pois o trabalhador é digno de seu sustento. Sempre que entrardes em uma cidade ou em um povoado, procurai alguém digno de confiança e permanecei lá até partirdes. Ao entrares em uma casa, saudai-a com a paz. Se a casa for digna dela, a paz que desejais venha sobre ela. Mas se não for digna, que a paz volte para vós. E se alguém não vos receber nem escutar a vossa palavra, saindo da casa ou da cidade, sacudi a poeira de vossos pés. Amém, eu vos digo, no dia do juízo haverá mais tolerância para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. A possibilidade de perseguição. Cuidado, eu vos envio como ovelha no meio de lobos, portanto, sede cautelosos como serpentes e inofensivos como pombas. Tende cuidado dos homens, pois vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas sinagogas deles, e sereis levados diante dos governantes. E sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, em testemunho para eles e para os gentios. Contudo, quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de falar nem como. De fato, o que devereis falar vos será concedido naquela hora, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai que falará por vós. Irmão entregará irmão à morte, e pai entregará filho. Filhos se levantarão contra genitores e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que resistir até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Amém, eu vos digo, não terminareis de percorrer todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Um discípulo não é superior ao mestre, nem um servo superior ao seu senhor. Basta ao discípulo chegar a ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. E se ao senhor da casa apelidaram de Beelzebul, quanto mais difamarão os membros de sua casa. Por isso, não os temais, pois nada há de encoberto que não será revelado, ou escondido que não será conhecido. O que vos digo na escuridão, dize-o à luz do dia, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temeis sim o que pode destruir alma e corpo na jena. Não se vendem 2 pardais por uma moeda de cobre, e, no entanto, nem um só cairá no chão, sem que o permita vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Por isso, não temais. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto,
todo aquele que se pronunciar por mim diante dos homens, também eu me pronunciarei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Mas quem me renegar diante dos homens, também eu o renegarei, por minha vez, diante de meu Pai que está nos céus. Efeitos da missão de Jesus. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. De fato, vim desunir o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e assim os inimigos de uma pessoa serão os de sua própria família. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, aquele que ama pai ou mãe mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama filho ou filha mais que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Aquele que encontra sua vida a perderá, e quem perde sua vida por causa de mim, a encontrará. Aquele que vos acolhe a mim, acolhe. E quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta na qualidade de profeta terá recompensa de profeta. Quem acolhe um justo na qualidade de justo terá recompensa de justo. E quem der de beber um simples copo de água fresca a um desses pequenos, por sua qualidade de discípulo, amém, eu vos digo, não perderá sua recompensa.